Salve, turma boa! Semana de 2 a 9 de agosto de 2023. Algumas considerações iniciais. Perdemos uma grande atriz, Aracy Balabanian, né? E importante ícone do teatro e da teledramaturgia brasileira. Provas têm pedido isso. A respeito de provas, quero fazer um comentário, prestem muita atenção. A gente trabalha, em atualidades, com informações primárias, informações mais importantes, e a chamada daquilo que a gente chama de informação secundária. Bom, até agora, se você pegar do segundo semestre, essa aula, talvez até ela fique com menos temas, ela vai ficar com menos temas, mas tem dois temas super importantes e que vão explodir nas próximas provas, que é dados do censo indígena e a cúpula da Amazônia. Então, você tem que assistir até o final, porque a cúpula da Amazônia é o último assunto. Prevalece ainda a promoção dos livros, estou fazendo isso para ajudar o pessoal me ajuda, e é só entrar em contato pelo meu WhatsApp. Não faço daqui também, pessoal, um local de ficar falando, olha, morreu, um carro voou, atingiu uma casa. Não dá para a gente ficar contando todos os casos. Ah, prenderam o cara que era o maior receptador de celular de São Paulo, roubado. Bom, existe em curso um problema sério na Bahia, na violência da Bahia. No Rio de Janeiro, operações mataram 15, na Bahia 18 e em São Paulo 16, né? Operações militares. Aqui em São Paulo, a operação vai até o fim do mês, chamada Operação Escudo. Quando a coisa se prolonga muito, aí eu trato, porque até a banca Vunesp, que é uma das bancas que faz muitos concursos, né? Ela colocou numa questão aquela onda de violência no Rio Grande do Norte, numa grande prova que houve aí esse ano. Mas não é muito comum eles tratarem em atualidades, a não ser que seja a sua carreira, a carreira policial. Como os editais de prefeitura, estado e governo federal são muito idênticos no que diz respeito a atualidades, a gente sempre chama atenção para vocês em relação a isso, tá? Quando a onda de violência é muito permanente e tal, é importante ficar atento ao nome, Operação Escudo, né? Por conta daquele policial da Rota em São Paulo que foi morto. Vamos aguardar desdobramentos, bem como da CPMI, que eu também acho que é preciso deixar desenrolar, e quando vier o relatório final, hoje, né, um diretor da PRR foi preso, Silvanei Costa, né? Enfim, essas são as considerações iniciais. Aí vamos lá, porque é uma aula muito importante. Dá um like, divulga, comenta, isso é super importante. Vocês viram, ó, eu consegui fazer 2 aulas aí, com temas específicos para vocês, a reforma tributária e uma análise do censo, primeira análise que saiu do censo, graças aí ao volume de pessoas assistindo, divulgando, entrando em contato com o Vencendo Concursos. Isso tudo pelos algoritmos aí ajuda com que a gente possa ter respaldo a chegar para o coordenador, pô, posso gravar uma aula extra aí e tal para os alunos, e ele me dá a chancela, né? Então, eu preciso da sua ajuda nesse aspecto para a gente poder produzir o máximo de material gratuito aí. Muito obrigado já pelo tudo que vocês têm feito aí, né? Mas divulga que é super importante. Bom, Diogo, eu quero saber como eu faço para entrar em contato, estou com uma dúvida, quero uma dica, que você me ajude a pensar o edital aqui. Muitas pessoas fazem isso comigo pelo WhatsApp, né? Ou pelo Instagram. No Instagram eu sempre gravo toda semana, assim, olha, subiu a aula da semana tal, tal, tal. Ah, quero informações sobre a promoção dos livros. Eu dou um desconto. Olha, para você ter uma ideia, eu estou fazendo aí, assim, dando praticamente um livro de graça para as pessoas quando elas compram mais de 3. Se você pegar só do primeiro semestre de 2023, existem 420 questões. São 420 páginas. Eu estou fazendo R$80 e te dou mais um livro. Te dou o livro 9.
fica 9, 10, 11, 12, 13, fica com 5 livros, fica com 500 páginas. Onde você vai encontrar aí, por esse preço, um livro com 500 páginas? Me diga, né? E com inédito. Bom, tive que desligar, falou, eu preciso gravar, tchau, 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 abraço. Acabei de ajudar um rapaz agora que vai prestar aí carreiras policiais, né? Saiu do Ministério da Educação, cai atualidades, o oficial de promotor de justiça cai atualidades, DataPrev cai atualidades. A atualidades está caindo em todas as prefeituras praticamente. Então, entre em contato com a gente aí. Vamos lá, sem mais delongas. Semana de 2 a 9 de agosto. Bom, quando estava gravando a aula passada, né, eu estava exatamente saindo a ata do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, que reduziu em 0,5% a taxa Selic, que é a taxa de juros feita pelo Banco Central, de 13,75 para 13,25. Importante acompanhando. Por que essa mudança na rota? Porque desde 2020 vinha subindo a taxa e agora ela caiu 0,5 ponto percentual. E o curioso você sabe que os juros é o remédio para combater a inflação. Os americanos estão com a inflação assim, não tão controlada. E aí eles aumentaram os juros para 5,5%. E aqui baixou. O curioso é que quem deu o voto de Minerva, né, foi 4-4, foi o próprio Roberto Campos Neto, que votou para baixar em 0,5 ponto percentual a taxa Selic. Importante assistir aulas anteriores, não existe aula mais importante que a outra, não existe assunto, a gente não sabe, o edital fala assim, quando ele especifica algum assunto, eu venho aqui. Então, nós temos que fechar o cerco. Poxa vida, é o que eu falo pro pessoal, gastar 40 minutos por semana para estudar atualidades vai te ajudar muito em português, repertório para redação. E tá aqui de graça, né? Então, vamos ver os reflexos. Assim que a gente tiver um reflexo na economia direta dessa baixa de juros, nós trazemos aqui para vocês o reflexo. Brasil terá disque denúncia e sistema para monitorar ocorrências de violência escolar. Problema crônico, né? Lei foi criada pelo presidente na quinta-feira, 3 de agosto, e aumentar a segurança nas escolas, né? Então, patrulhas escolares, cursos de capacitação para profissionais na área da segurança, cursos que contemplem o acolhimento, escuta ativa e encaminhamento para a rede de proteção às crianças e adolescentes, pesquisas e diagnósticos, fortalecimento da investigação e monitoramento cibernéticos, ou seja, o governo colocando 170 milhões no programa chamado Escola Segura, diante dessa cópia maldita que estamos tendo aí de uma prática odienta que é muito comum nos Estados Unidos. O Brasil se viu obrigado a, então, editar essa lei para o programa Escola Segura. Não saiu o número ainda, né? Porque uma lei demora para entrar em vigor depois que sai no Diário Oficial. Mas também é uma revisão aí do ensino médio, quando saiu o projeto de lei, venho aqui e abordo com vocês. Terceiro tema, cordão com desenhos de girassol para deficiências vira símbolo nacional, outra lei sancionada, que formaliza o uso nacional da fita com desenho de girassóis como identificação de pessoas com deficiências ocultas, ou seja, aquelas que não podem ser percebidas de imediato. Então, surdez, autismo, deficiências cognitivas, entre outras. Isso é muito importante, eu acho até isso aqui um serviço de utilidade pública, né, humanitária. Se a pessoa tem um cordão com a fita, né, com o símbolo girassol, você já fica atento. É que nem o X vermelho em batom da mulher, né, que quer dizer que ela está sofrendo violência. São códigos aí para essas pessoas que passam por esse tipo de problema aí de saúde, né? Então, mais um símbolo nacional formalizado no contexto da lei. Outro decreto.
Agora, um decreto onde o Brasil volta a comprar energia da Venezuela. Nos primeiros meses, Bolsonaro rompeu esse fornecimento, né? O decreto permitirá realizar contratos para trazer energia limpa e renovável da usina de Guri, que volta a ter um papel importante para garantir energia barata e sustentável para Roraima e para o Brasil. Então, o Brasil vai comprar, né, energia da Venezuela. É sempre muito criticada por alguns entes, e é importante entender aí essa relação Brasil-Venezuela, mas o Maduro acabou reclamando de dor de ouvido e não veio na cúpula da Amazônia, tá? Então aí dá um pause no texto, dá uma lida sobre tudo isso, né? Nós sabemos que Roraima não está integrada a todo o sistema interligado nacional, né? É o único estado do Brasil. Então, quando dá pane em Roraima, a gente não consegue mandar energia para lá. E agora, tendo essa forma de comprar da Venezuela, mesmo sabendo que o regime venezuelano é um regime ditatorial, as relações comerciais, enfim, se a gente for levar isso em conta, nós estamos lascados, né? Porque aí não podíamos comercializar com a China. E aí, como é que fica o agro? Então, vamos, ditaduras, negócios à parte, né? Pronto, finalmente, muita atenção. Aqui é leitura dirigida. O que eu chamo de leitura dirigida? Olhar os dados. Dá um pause. Esse slide é importante, então se você não tem, assina a assinatura Premium do Venceno, baratinho, que você tem acesso a várias aulas, a vários slides gratuitos. Está aí a análise do censo. Francamente, não vi nenhuma aula até agora com aí a análise sobre isso na internet. Brasil tem 1,7 milhão de indígenas. O número de indígenas foi 89% maior que o observado no censo de 2010. No entanto, houve mudança no mapeamento e na metodologia de pesquisa que permitiu identificar mais pessoas. Novos dados foram divulgados na segunda-feira, tá? Isso corresponde a 0,83% da população, são 1.693.000, né, indígenas. Por que aumentou? Porque a forma com que eles perguntaram no censo fez com que as pessoas se auto-identificassem. Porque a pergunta é, você é indígena? Era antigamente. Agora, você se auto-identifica como uma pessoa indígena? Isso fez com que também as políticas afirmativas ao longo dos anos fizeram com que mais pessoas se auto-identificassem. Ainda assim, representam 0,83%. Está em vermelhinho, pequenininho ali. Dentre as 573 terras demarcadas, 501 são diretamente comparáveis com resultados encontráveis no censo de 2010. Está batendo, né? A variação nessas áreas foi de 16%, passando de 511 mil para 593 mil, porque não vivem indígenas, não vivem só em terras indígenas, pelo amor de Deus. A região norte do país concentra 45% dos indígenas brasileiros, com grande destaque para o estado de Manaus, que sozinho tem 490 mil indígenas, né? Quase 30% da população. A Amazônia Legal concentra 51% da população brasileira. Lembram do conceito de Amazônia Legal? Isso não vai... saiu o censo sobre quilombolas, eu tenho uma aula sobre censo, agora como ele está vindo fatiado, eu estou conseguindo colocar aqui. Mas se você juntar, vai despencar em prova, vai despencar. Eu já estou no livro 14, estou enchendo de questões, né? Acho que no 13 tem algumas, tem várias no 13 também. Mas é fatal. E não é no próximo ano, porque o censo dura 10 anos. Então é um tema que vai cair nas próximas provas, nos próximos, sei lá, 4, 5 anos. Muita atenção. Alguns destaques. O Brasil tem 1,7 milhões, 0,8% da população. O norte concentra 45%. No estado de São Paulo, vi que a cidade que tem mais indígenas chama Avaí.
proporcionalmente, né? Amazonas, 490 mil, o Nordeste vem em seguida com 31% dos indígenas do país, o destaque da região é a Bahia, o segundo estado com mais indígenas do país, muita gente podia pensar que era o Pará, mas não é a Bahia. Das 570 mil cidades, 4.883 moradores indígenas, então há indígenas em 86% das cidades brasileiras. A maioria da população indígena vive fora das 500, aquilo que eu falei, terras oficialmente demarcadas pela FUNAI, que mudou de nome, agora Fundação Nacional de Apoio aos Povos Originários. Então, índio não vive só em terras demarcadas, pelo amor de Deus, ao preconceito, povos índios não, indígenas. Foram contadas 867 mil pessoas no município da Amazônia Legal, o que representa 51,25%. E aí, o que é a Amazônia Legal? A terra indígena Yanomami tem o maior número de indígenas, 27 mil. O segundo maior está em Raposo Serra do Céu, com 26 mil. Tá? E, assim, lá em qualquer site, você entrar no G1, quero saber da minha cidade, vou prestar um concurso municipal. E não tem atualidades, mas eu quero saber, enfim, algum dado econômico da minha cidade. Você entra lá no G1, acha sua cidade, você vai ver um mapeamento dela no IBGE. Serve para administração pública, porque vai dirimir aí quais são os avanços aí das políticas públicas em cada cidade, tá? Eu estou pegando alguns destaques porque a gente não tem tempo hábil para destrinchar o censo por completo. Aqui, acho que eu consigo ficar. Veja o ranking por quantidade. A cidade que tem mais indígenas no Brasil é Manaus, depois São Gabriel da Cachoeira com 48 mil, Manaus com 71 mil, Tabatinga, as três primeiras estão no Amazonas, depois Salvador com 27 mil, depois São Paulo de Olivença com 26 mil, Pesqueira em Pernambuco com 22 mil, Altazes com 20 mil no Amazonas, Boa Vista em Roraima com 20 mil, Tefé, veja que a Amazonas tem, né? E São Paulo está em 10º lugar com 19 mil indígenas, né? Não só pela migração interna no Brasil, muita gente vindo para cá, mas aqui também, né? A população se reproduz mais, uma população e tal. Então, descendentes indígenas aqui, um número significativo. Considerando a proporção, ou seja, quanto a população indígena representa em relação ao total de habitantes da cidade, o município de Iramutã, em Roraima, lidera o ranking nacional. Lá, 97% dos moradores se autodeclararam indígenas. Tá? Aí é proporcionalmente, né? Olha que maravilha! Então, essas são as análises. Muitos dados, vai depender muito do que o seu edital pedir. Se for do seu município, do seu estado, eu vou sempre sugerir que você debruce, porque precisaria de 5 horas aqui, né, para analisar o Brasil inteiro nessa questão de quilombolas e indígenas. Então vamos analisando aos poucos, né? Eles também não vão fazer perguntas muito detalhadas, a menos que seja um edital municipal. Aí vem mais uma novidade monetária, Drex, guarda esse nome. É a nova moeda digital do Brasil que será equivalente a papel moeda. Operação se dará por meio de carteiras virtuais e não haverá correção automática. Gente, o Banco Central definiu o nome da moeda digital brasileira oficial do país, que é ele que vai emitir, que é o Drex. Quanto vale um Drex? Vale R$1. O Drex é igual ao Pix? Não. O Pix é o nome da movimentação financeira. O Drex não. O Drex é praticamente a troca do papel moeda por uma moeda digital. Por que chama Drex? Que é de dinheiro real, né? RE de real e X para poder, sei lá, ficar aí com tudo é X, né, na internet, né? Até o Twitter mudou o seu nome.
Ele não é uma criptomoeda. Criptomoeda funciona como ação na bolsa. O DRIX é o real, só que é um real virtual. Tá? Então eles vão fazer testes nesse ano e o ano que vem entra em função. Para que ele vai facilitar? Segundo analistas econômicos, o DREX vai facilitar para você pegar financiamento, né, empréstimo bancário, assinar contratos, porque ali tem como o governo saber exatamente quantos DREX você tem, está no Banco Central. E é uma forma de evitar, enfim, suborno aí, tá? Vamos lá para as rapidinhas agora. DREX, guarda o nome. Já virou questão do livro 14. Mas não pode ficar esperando o livro 14 porque eu dependo de fatos. Vou terminar ele só em setembro. Então tem que ir estudar a atualidade sempre, um pouquinho todo dia, pessoal. Alerta de desmatamento do Cerrado bate recorde, nós temos falado muito disso. Na Amazônia, no entanto, é menor em 4 anos. Então saiu aí esse dado essa semana. Então, Cerrado preocupante, e a Amazônia, vi hoje esse dado, de todo o bioma da Amazônia, 17% dela foi-se embora já. Se chegarmos a 20%, a 25%, que pode acontecer nessa toada nos próximos 15 anos, um cientista, eu vi uma grande reportagem sobre ele hoje, diz que isso vai impactar o clima e a temperatura do país. Tem que parar já o desmatamento. Bom, como era esperado, Cristiano Zanin já até julgou um caso, já tomou posse no Supremo Tribunal Federal. Pesquisadores encontram fóssil de baleia, se não me falo, acho que foi no Peru, com até 340 toneladas, que é o animal mais pesado da história da Terra, até que se tem aí notícia. Meu Deus, 340 mil quilos. Até que ela não é tão grande, 20 metros, né? Mas o animal, nem os dinossauros pesavam tanto. Encontraram um fóssil dessa baleia. Estados Unidos usam tecnologia como protetor solar no asfalto. Cidade de Phoenix, no Arizona, usa tipo especial de asfalto que reflete a luz do sol e assim faz com que a superfície fique menos quente e diz que a temperatura fica 5% mais baixa. É o homem querendo remediar a besteira que ele faz. Ok, ótimo, vai evitar que as pessoas morram? Parabéns. O importante é combater o aquecimento global. Não ficar criando medidas paliativas, como se fosse um espelho no asfalto para que a luz solar batesse e voltasse. Não interessa, vai ficar na atmosfera. O clima vai continuar aquecendo. O principal líder da oposição russa é condenado a mais 19 anos de prisão. Isso é muito comum, né? O cara faz oposição na China, desaparece. Faz oposição ao Maduro na Venezuela, é proibido de concorrer às eleições. Faz oposição ao Putin, a prisão dele aumenta. São espécies de perseguições políticas a líderes, a governantes que não aceitam seus opositores. Mais do mesmo, né? Putin sendo ele mesmo. O Navalny, para quem não lembra, é aquele que foi envenenado. Maduro segue Ortega e intervém na Cruz Vermelha da Venezuela. Ditaduras, né? Ele expulsou a Cruz Vermelha, acusou a Cruz Vermelha de estar influenciando. Ela é uma entidade humanitária internacional, financiada por particulares e muito importante no estudo dos direitos humanos. Ela existe desde 1867, uma história muito bonita, a Cruz Vermelha. Pode ver que quando você vê filme de guerra, quem estão com os capacetes com a Cruz Vermelha são para cuidar das pessoas que são atingidas. O Lula sancionou uma lei super polêmica que autoriza ozonioterapia como tratamento complementar para algumas doenças. Ao contrário do que o Conselho Federal de Medicina afirma, a Academia Nacional de Medicina e a própria Anvisa, né? O Congresso aprovou o uso dessa ozonoterapia, que é uma espécie de jogar uma quantidade de ozônio, já é permitido para a Anvisa autoriza para infecções de
odontologia e para tratamentos de pele. Agora, sem nenhuma comprovação científica, o Congresso aprovou essa lei e o presidente sancionou. Está sendo alvo de muitas polêmicas e críticas, porque não há comprovação científica, e se você aplicar grandes quantidades, como eu li hoje, pode levar à morte, né? Então, assim, lógico, como eu até vi uma pessoa defendendo. Vi uma pessoa que morreu muito porque tomou muito paracetamol. Lógico, tudo em grande... A pessoa morreu porque tomou 5 litros de água todo dia. Né? Pessoal que vai prestar a prova do IBGE e que está vendo o censo, Márcio Postman, um economista, foi nomeado presidente. Ele é um petista radical e muita gente criticou a indicação dele, mas o Lula bancou o nome dele. Né? Ele presidia o Instituto Lula. Para vocês entenderem aí as novelinhas, e por isso que eu sempre tenho dito, vamos assistir sempre às aulas anteriores. Moraes concede liberdade a mais 72 réus do atos golpistas de 8 de janeiro. 128 continuam presos. A maioria dos que continuam detidos são investigados na Operação Lesa Pátria, que foi a operação que investigou, e tem mais de 1.000 réus. Então, hoje veja, entenda uma coisa, o cara é réu, mas nem todo réu está preso. Tá, com a tornozeleira eletrônica, aguardando julgamento em liberdade. Hoje existem 128 que são considerados radicais, que estão presos. Tá? Então, deixa eu passar a luz, estou achando que está meio escuro hoje. Espero que eu acendi todas as luzes aqui, acendi. Então, vejamos. Então, tem 128 que continuam presos e mais de 1.000 são réus. Naquela novela de queimar o Corão, queimar a Bíblia, o Iraque quis dar resposta, principalmente a Suécia, a Dinamarca, que tem uma política muito de afirmação da população LGBTQI+, que era quem se manifestava contra o Alcorão, né? E ela proibiu a imprensa de usar a palavra homossexualidade. Tem que usar a palavra desvio sexual, parece aquela cura gay, né? Você sabe que a homossexualidade no mundo hoje é proibida em 60 países e permitida em 130. Geralmente são os países da África e do mundo islão. Acabei de pegar essa notícia agora, meia hora antes de gravar. Brasileiros morando no exterior chegam a 4.600.000, né? Apenas uma pessoa mora na Coreia do Norte, diz Itamaraty. Eu tentei levantar quem é esse louco que mora lá, mas não achei. Né? Agora, de longe, 2 milhões de brasileiros moram nos Estados Unidos. Depois, em seguida, vem Portugal. Tá? Então, aí esse número tem aumentado nos últimos anos por conta da nossa crise econômica e violência, etc. Bom, guerra da Ucrânia. Rússia está forçando ucranianos em territórios ocupados a aceitar. Quais são os territórios ocupados? Está lá em azul, lá embaixo. Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. A aceitar cidadania russa, diz relatório. Segundo o levantamento, o acesso a serviços sociais como assistência médica e sistema humanitário são negados àqueles que não aceitam a medida. É óbvio que a Rússia não tomou completamente essa região, mas, depois dá um pause e lê com calma, qual é a ideia da Rússia por detrás disso? Forçar, esse cara já sequestrou milhares de crianças, querendo transformá-las da Ucrânia, né, em crianças russas, fazendo a cabeça. Acho que lançou hoje uma questão de livros didáticos dizendo onde é obrigatório, isso é coisa de Hitler, lá do fascismo, né, que muda a história. É obrigatório agora dizer que a Ucrânia é a grande culpada pela guerra, está nos livros didáticos da Rússia. Saiu hoje essa notícia. E obriga as pessoas a aceitar a cidadania russa, senão não vai ter acesso aí à questão de saúde pública. Quando eu trago só as notícias novas, né? Que nem a guerra do Níger, que estão tentando negociar, foi lá uma representante dos Estados Unidos, sequer foi recebida pelos golpistas no Níger, que era um tradicional aliado do Ocidente na região do Sahel, que eu contei na aula passada. Quem não assistiu a aula passada, vai lá,
que está o comentário sobre a questão do Níger, que muito se fala até numa invasão de países armada para desfazer esse golpe na região. Vamos aguardar, quando tiver novas notícias, trataremos. Gente, saiu, eu já havia dito que julho foi o mês mais quente da história. Ontem a ONU falou que já mudamos, já não estamos mais em estado de aquecimento global, mas em estado de ebulição global. E a ONU reconheceu que julho foi o ano mais quente da história da humanidade. E aí, essa notícia. Temperatura dos oceanos atingiu o nível mais alto já registrado. O Copérnicos, que é sempre tudo que muito embasado, havia já dito isso, né? E por 20,96 graus no final de julho, em média. Sabe o que significa? Significa que mexe com toda a fauna e a flora do meio ambiente. Sabe qual é o verdadeiro pulmão do mundo? Ah, a Amazônia é o pulmão que retira. Não é. São as algas marinhas, né? Porque elas captam a fotossíntese no mar. Quando você muda a temperatura dos oceanos, essas algas morrem e não se reproduzem. E isso afeta todo o aquecimento global, fora o degelo, né? Que tem aí, outro dia eu vi o Alasca lá, o rio degelo, levando casas embora, imagens pela internet. E agora o Copérnicos disse, olha, batemos o recorde desde 1979 nos oceanos. Veja a repercussão que isso pode trazer para o... Gente, assim, é tema de prova batido, questão ambiental aí. Bom, medida polêmica que o Reino Unido fez, hein, pessoal? Criou uma barca para colocar imigrantes temporariamente, né? Serão 500 pessoas que ficarão nesse navio que parece uma prisão. Isso bombou na internet, várias instituições trataram aquilo como uma prisão em alto mar. Mas aqui tem um filme do Sylvester Stallone com Arnold Schwarzenegger, que é uma prisão em alto mar, né, num barco. Mas essa gente é super traumatizada porque ela exatamente atravessa o mar, morreram 41 hoje, saindo da Tunísia, tentando chegar ontem, né, na Itália. Mais um acidente desse no Mediterrâneo, na maior rota de imigrantes do mundo. Não param de ocorrer casos nesse sentido. E agora, a embarcação conhecida como Bibi Stockholm, gerando muita polêmica. A pessoa pode até sair, enquanto ela fica lá enquanto ela aguarda o visto. A justificativa do governo estava gastando muito com a manutenção de pessoas em hotéis. Muito polêmica, em Reino Unido. Gente, simples, polêmica do livro digital. Isso atingiu São Paulo, mas a gente sabe que o secretário aqui de São Paulo veio do Paraná, né? E já voltou atrás e disse que vai imprimir os livros para todo mundo, né? Por quê? O país que adotou a educação digital 100%, que foi a Suécia, desistiu e vai gastar não sei quantos milhões aí de euros para imprimir livro e entregar livro para as crianças lerem. Simples assim. Por quê? Porque a criança não tem controle, entra na internet, o adulto já se perde muitas vezes, imagine a criança. E aí ela não se ocupa devidamente do tempo de leitura e há o desempenho, simples, o desempenho das crianças da Suécia caiu nesse PIRLS, que é o programa de literatura, né? Isso prova, e todos os especialistas suecos chegaram à conclusão de que isso é danoso para a leitura de pessoas, né? Pronto.
finalmente chegamos ao último grande tema, mas não sai daí para você ver aí os temas dos livros, tá? 8 países assinam a Declaração de Belém, guarde esse nome, que da cúpula da Amazônia, né? Os 8 países, então, assinaram ontem com muitas críticas, né? E a única coisa que eles concordaram é que cada um tem que combater o desmatamento, mas não definiram nada numa meta única, por exemplo, e nem falaram nada sobre a exploração de petróleo na região. Deixei em vermelho. As primeiras reações ao texto ficaram divididas entre 2 extremos. Por um lado, o documento recebeu elogios por tocar nos diversos temas fundamentais para a preservação do bioma e por sinalizar pela primeira vez a elaboração de uma agenda conjunta entre Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, mas foi criticado por falta de metas comuns. Ok, eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez, tá? Criar a Aliança Amazônica de Combate ao Desmatamento, e a ideia é fortalecer esses países para eles cobrarem o mundo rico ao pagar os 100 bilhões que nunca foi repassado de dólares aos países pobres, tá? Então terminou hoje, quando eu estou gravando. Deixei até em roxo, destaques da Declaração de Belém. Adoção de princípios transversais para a suplementação, nos quais incluem proteção e promoção dos direitos humanos, direitos dos povos indígenas, igualdade de gênero. Então misturaram aí aquela ideia de desenvolvimento sustentável, que é cuidar de pessoas e cuidar do meio ambiente. Tá? A abordagem intercultural, intergeracional, né? Então não basta só cuidar do meio ambiente, tem que cuidar das pessoas. E valorizar a economia, isso é o conceito de desenvolvimento sustentável. A consciência com a necessidade urgente de cooperação regional para evitar o ponto de não retorno na Amazônia. O não retorno na Amazônia é quando ela chegar a 20% de desmatamento, está em 17%. Lembrando que a Amazônia Legal envolve esses 8 países e o Brasil, da Amazônia Legal, é o mais importante porque ele detém 60% aí de toda a Amazônia Legal. Existe a Amazônia na Venezuela, no Suriname, na Guiana Francesa. Inclusive o Macron não veio, foi criticado, por isso mandou representantes, né? Lançamento, já falei, da Aliança de Combate ao Desmatamento. Oferecimento pelo governo brasileiro do Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus para a cooperação entre as polícias dos 8 países. Estabelecimento de um sistema integrado de tráfego aéreo para o combate ao tráfico ilícito, narcotráfico e outros crimes na região. Ótimo, né? E também a questão, né, dos garimpos. Criação de mecanismos financeiros de fomento ao desenvolvimento sustentável, com destaque à Coalizão Verde, que congrega bancos de desenvolvimento da região. Também criaram um comitê científico para analisar o desmatamento de toda essa Amazônia. Vão se pautar na ciência aí para combater o desmatamento da Amazônia. Foi o que um cientista do Mapa Biomas falou na sua entrevista de hoje, tá? Olha, então, essa cúpula da Amazônia, que já teve a pré-cúpula, que foi no final de semana, participação de muita gente, vários ministros de Estado, etc. Na terça e na quarta foi a reunião dos chefes de Estado. E produziu esse documento que tem esses pontos principais aí. Eu destaco, então, o que é o ponto de não retorno, entender o que é a Amazônia Legal, e a crítica é que não houve, 2 críticas, nenhuma menção à questão da exploração de petróleo. Você pode até explorar o petróleo sem afetar o meio ambiente, o problema é o vazamento, já comentamos também em aulas anteriores, né? Se está muito atrasado, assiste 2 por semana, coloque em dia as suas aulas. Essa cúpula foi organizada por quem? Essa cúpula foi organizada pela OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que existe desde os anos 70 e é composta por 8 países que fazem parte
da Amazônia legal. Colocou Chile, colocou países do hemisfério sul, óbvio que não vai ter bioma amazônico, tá? Então, tá aí só para você, se aparecer a sigla OTCA, você já sabe que é uma organização que criou essa cúpula da Amazônia e que produziu a Declaração de Belém, que junto com a análise aí do censo do IBGE constitui elementos super fundamentais da aula de hoje. Não sai daí, peraí. Olha, este é o último livro com questões que eu produzi, abordando temas nacionais e internacionais, 50 de Brasil, 50 de mundo, de 1º de junho a 1º de julho de 2023, é o livro 13. Cada exemplar eu faço por R$25, se a pessoa quiser só um, né? Diogo, me dá um livro antigo lá, só do ano passado, só para eu ver como é que é. Eu quero ver, eu quero degustar. Manda uma mensagem para mim, eu te dou uma degustação. Não vou dar dos mais recentes, né? Porque aí não é justo com quem está pagando, quero ser honesto, né? Mas eu te dou um de 2022 para você conhecer o material. Às vezes você não compra porque não conhece. Então, tá aí. Se quiser, eu te ofereço um livro do 2º semestre de 2022 para você degustar e ver como é que é, tá? Que são o formato dos livros. São vários. Esses são do 2º semestre. Eu te dou um volume 7, um volume 8, para você degustar aí e observar como é que eu abordo os temas aí de atualidade, se você quiser conhecer, né? Esses são do final do ano passado. Deste ano, junto com aquele que você viu, nós já temos 4 livros, né? O 10, o 11, o 12 e o 13. Então, aí nessa promoção, é que eu tô... Se você, eu quero os 4, te faço 80 e te dou o 9 de graça. É o que eu estou podendo fazer para te ajudar. Estou tirando de R$125, estou tirando, olha, caindo para R$40, tirando 40 e poucos reais aí, para ajudá-los na sua preparação, porque tem que fazer questão. Diogo, como é que eu faço? Entre em contato pelo WhatsApp. Agora está no modo avião, porque eu estou gravando. Respeito a você que está aqui comigo. Manda uma mensagem. Se eu não olhar na hora porque estou gravando aula, estou dando aula, mas logo em seguida eu te respondo, tiro sua dúvida sobre o seu edital, 11 9982 14. Segue a gente no Instagram, né? Divulga o nosso trabalho e, peraí, se você não assinou ainda o canal do Vencendo o Concurso, com a melhor equipe de professores do Brasil, quantidade de vídeos gratuitos para você degustar também, está lá no canal do YouTube, assinatura premium, conversa com o Cristiano, nosso coordenador, o pessoal, os atendentes, está aí os endereços do Vencendo, para que você tenha a sua preparação super bem formulada para essa enxurrada de concurso que está saindo aí em 2023. Turma boa, 16 estou de volta, tá? E vamos em frente. Aula muito importante, hein? Muito importante mesmo para os próximos concursos. Muito obrigado pela sua atenção, seu carinho. Vamos em frente e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.